Moçada, o Clube dos 40 hoje tem um aniversário para ficar grudado nele. Happy birthday to you, bonded by blood. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, o seu Clube dos 40 chegando com mais um aniversário de heavy metal para nós comemorarmos aqui. Mas antes de falarmos o petardo em questão, como sempre faço, peço para você que vá lá, você ainda que não se inscreveu, né, que vá lá, que deixe seu like, que faça sua inscrição para o canal ir crescendo devagarinho conforme está, tá? Moçada, e hoje, nesse dia 25 de abril de 2025, dois aniversários, então, muito especiais. Um de 45 anos, que é o grande Heaven and Hell do Black Sabbath, né, que já está lá também para conferir, que é fantástico. E um de 40 anos, né, de 1985, que é este petardo thrash metal que eu tenho em mãos aqui, ó. Dá uma olhadinha. O disco de estreia do Exodus, o Bonded by Blood, um dos grandes ícones do thrash metal de todos os tempos, que é claro, né, moçada, tem aquela história que a gente comenta de vez em quando, né, de bandas que explodem, outras que não explodem tanto. Não é que o Exodus, assim, não teve sucesso, tá? Mas, assim, ficou aquém do Slayer, ficou aquém do Metallica, ficou aquém do Anthrax, e nunca deveu nada a todos esses aí, tá? Essa banda sempre foi de arrasar, sempre foi uma banda excelente, sempre foi uma banda que detonou com thrash metal de primeiríssima linha. Aliás, esse disco aqui é um excelente disco de thrash metal. Bom, é até redundante falar isso, porque você vê, né, a data de lançamento do disco, 1985, né? E como eu já falei aqui, na década de 80 se fazia heavy metal de excelente qualidade, altíssima qualidade, independentemente do gênero, tá? Podia ser hard rock, podia ser o heavy tradicional, podia ser o thrash metal, era tudo de primeiríssima linha. E esse disco Bonded by Blood do Exodus aqui é mais um daqueles de high quality dos anos 80. Aliás, esse disco aqui, ele até quando eu vou falar de um disco dessa época aqui, para mim é quase que uma viagem no tempo, né? Porque eu vivi essa época, eu acompanhei de perto, né? Eu comprei esse disco, ele era novinho, recém-lançado no Brasil, né? Foi lançado aqui em 86, 87, por aí, pouco depois do seu lançamento original. Acho que foi 87, eu comprei ele estava novinho, instalando, né? Essa versão aqui brasileira, né? Que aqui na contracapa tem uma bela foto da banda aqui, né? Do quinteto, que eu já vou falar a respeito da formação. Então, moçada, para quem viveu essa época aí, eu acho que isso aqui é até uma viagem no tempo, porque é aquele som dos anos 80, tão característico, tão pesadíssimo, aquele heavy metal maravilhoso, né? E o Exodus, uma banda de São Francisco, né, ali da região da Bahia, da Califórnia, ali, né, a Bay Area, né, que foi tão profícua nos anos 80, né, na geração de grandes bandas de thrash metal. O Exodus é mais uma delas que surgiu ali e arrebentou, está aí até hoje numa carreira bastante longeva e sempre fazendo uma paulada atrás da outra. Esse aqui foi só o pontapé inicial. E essa banda aqui, ela tinha, vou falar da formação. A formação tinha aqui a dupla de guitarristas, né? O Rick Hunold e o Gary Holt. Aqui o Exodus já tinha perdido o guitarrista Kirk Hammett pro Metallica. Mas esses dois aqui, o Rick Hunold e o Gary Holt, formaram uma banda, uma dupla também muito coesa, que se deu muito bem e manteve o pique lá em cima, né? O batera Tom Hunting, o baixista Rob McKillop, ou McKillop, eu não sei direito a pronúncia, e o Paul Bailoff, o vocalista. Cabe algumas observações aqui. Olha só, moçada. O Exodus era uma banda muito radical. Na Califórnia dessa época aí, na verdade, havia, assim, duas vertentes, tá? Tinha a vertente do hard rock, do hair metal, né? Que os detratores chamavam de hair metal e os thrashers eram detratores, né? Chamavam de posers, de hair metal, aquela coisa lá. Que nós já falamos aqui do hair metal, as bandas do hard rock mais colorido, aquele negócio todo lá, né? Excelente, tá? Excelente, só que é diferente do thrash, né? E a galera do thrash metal, que era uma outra galera ali mais underground. A turma
do hair metal era uma turma assim mais mainstream, né? Que tocava em FMs, que tinha mais acesso aos clubes. E a turma do thrash metal era aquela turma mais underground, mas que também tinha aquele público muito fiel. Mas tinha aí um radicalismo muito grande, principalmente o pessoal do thrash aí, xingando, né? Aquela turma lá do hair metal que não eram verdadeiros, que eram posers e tudo mais, e condenando qualquer um ali que usasse maquiagem, que vestisse rosa e todas essas coisas aí. E o vocalista, o Exodus era uma banda bem radical nesse sentido também. E o vocalista Paul Baloff era um dos caras mais radicais da cena. Né? Consta que se aparecesse um cara no show que ele achasse aí que tinha pinta de poser, ele mandava a turma bater no cara, botar o cara pra fora. Quando achava um cara aí com uma camisa rosa, mandava rasgar a camisa do cara, né? Camisas assim, de qualquer cor que fosse, assim, lá do Poison, do Van Halen, do Motley Crue, de qualquer banda assim, do hair metal. Ele falava pra turma rasgar e dar os pedaços para ele fazer tirinha para amarrar no pulso. Essas maluquices todas aí, né? E, de qualquer forma, né? Isso aí era uma coisa que dava um marketing pra banda tal e tudo mais. Só que o Paul Baloff, ele foi um cara assim, ele já era um cara que o thrash metal em si, o thrash metal em si é aquele negócio que é difícil ficar em cima do muro, né? Ou se ama ou se odeia, no caso aí, né? Porque é um negócio mais radical. E o Paul Baloff era um vocalista que era meio difícil de se ficar em cima do muro com ele também, porque tinha gente que gostava muito, tinha gente que, até o pessoal do thrash, não curtia muito, que alguns achavam que a voz dele era meio fraca, né? Não era grande coisa. Eu acho que ele encaixava bem na banda. Mas, de qualquer forma, o problema que ele teve na banda foi que, depois do lançamento desse disco, teve turnê, teve aquela Combat Tour lá, que eu já comentei aqui com vocês quando da resenha do Hell Awaits do Slayer, né? Que foram o Exodus, Slayer, Venom, fazendo uma tour ali pelos Estados Unidos. Mas depois disso aí, né, o Paul Baloff teve problemas na banda. Ele não conseguiu mais acompanhar o pique mais profissional do grupo por problemas, aqueles velhos problemas de exagero com álcool e drogas, né? E aí ele acabou deixando o grupo e tem as duas versões, né? Uma versão que fala que ele foi mandado embora pelos outros caras. E tem uma outra versão que diz que ele mesmo viu que não estava dando mais e ele saiu. Bom, no jeito ou de outro, ele deixou a banda, né? Que aí contratou o vocalista Steve Zetro Souza e seguiu sua carreira. O Paul Baloff ficou meio sumidão, depois ele voltou com uma banda chamada Piranha, né? Que é o nome de uma música que tem nesse disco aqui, que também não fez lá muito sucesso, depois ele deu uma parada de novo, e algum tempo depois de ter saído do Exodus, ele infelizmente veio a falecer, né? Um negócio até, um lance até meio obscuro, assim, porque a família não deu muitas dicas, o que consta é que ele estava andando de bicicleta e sofreu um infarto fulminante, né? E infelizmente ele não está mais entre nós. Aliás, esse negócio de coração, parece que é uma coisa que dá um pouco de trabalho para os integrantes do Exodus, porque o batera Tom Hunting também, algum tempo depois, né, dessa turnê, dessa Combat Tour aí, ele teve que se ausentar algum tempo do Exodus também para fazer um tratamento do coração, que não estava muito bem. Mas esse aí não morreu, né? Esse aí ficou legal e tal, mas o coração perturbou um pouquinho os caras lá, aí pelos anos 80 afora. Bom, mas vamos voltar ao disco, então. Então esse disco aqui surgiu naquela época lá do início do thrash metal e traz bem essas características. Aquele thrash bem cruzão da época lá, cruzão eu falei, tá? Vamos dar bem ênfase a esse R aí, tá? Não vamos confundir as coisas. Então, aquele thrash de início né? O thrash inicial ali dos anos 80, bem característico ali da Bay Area da Califórnia, né, que era quase que um tradicional mais acelerado, né, mas já trazia bastante elementos do que viria a ser o thrash depois, ao longo dos anos. E o Exodus aqui já mostrava uma característica, sabe? O thrash metal dessa época aí, ele tem uma característica assim de ser meio, as músicas não serem muito diferenciadas entre si, né? Mas o Exodus aqui, esse disco aqui, ele é até bastante variado nesse sentido, e o Exodus já trazia uma característica que marcava a banda, que assim, algumas músicas eram um pouco mais cadenciadas, mas quando chegava na hora do solo, eles soltavam na banguela ali, numa velocidade estonteante para depois voltar
numa cadência um pouco maior depois, aquelas que eram assim, né? Então é um disco muito bom, muito pesado, maravilhoso, para quem gosta de thrash metal, é claro, né? É fundamental, é um disco trovejante, arrebatador e arrebentador também. Vamos falar um pouquinho então das faixas desse play aqui. Na versão original, como eu sempre falo, ele tem 9 faixas, tá? 5 do lado 1, 4 do lado 2, ou se você pegar um CD que tenha só a releitura do LP original, são essas 9 faixas. É claro que ao longo dos anos, outros lançamentos depois tiveram faixas bônus. Mas nós vamos falar dessas 9 aqui da origem. E começa então com a faixa título, né? Uma tradição metálica que nem sempre é seguida, né? Começar com a faixa título. Mas aqui uma outra coisa que eu queria falar antes de falar das faixas, ó. A faixa título desse disco é Bonded by Blood. Mas esse disco aqui tem outras 2 faixas que poderiam ser a título. Para começar, que ele tem a música aqui chamada Exodus. E vocês sabem que em muitos discos de estreia, às vezes ele não tem título, né? O título é só o nome da banda e tem uma música lá com esse nome também. Esse aqui poderia ser assim, porque tem uma música aqui com o nome, mas eles resolveram pegar uma outra aí e colocar um título pro disco. E no primeiro momento, o título seria A Lesson in Violence, que é o título de uma música aqui também, né? Mas lá pelos 45 do segundo tempo, eles acharam que ficaria mais original, um pouco mais diferente das demais, usar o título de Bonded by Blood, e ela acabou virando a faixa título então. Então ela abre o lado A, né? E é legal que essa aqui tem um avião. O primeiro som, né, desse disco aqui é um avião em queda. Então você escuta o barulho do avião que vem despencando lá e ele acaba entrando ali no estilhaço que é a entrada faiscante da música e arrebentando com tudo. Então o ritmo é uma música, um thrash metal bem tradicional. O ritmo até embola um pouquinho no começo, assim, coisa de banda nova, né? Mas depois ele logo se reencontra ali, depois do solo, e acaba indo até o final com uma faixa, assim, muito forte já para iniciar o disco. A segunda é exatamente a Exodus. A Exodus, se ela tivesse sido escolhida, inclusive, para o título, teria caído bem, porque é um belíssimo thrash metal, tá? Ó, sonzeira bem nos anos 80 mesmo. Essa aí chega a lembrar um pouco o Motorhead, sabe? Nas passagens mais velozes do Motorhead. Ela chega a lembrar um pouco. É uma música maravilhosa mesmo. Grande música. Continua aí mantendo o pique do disco lá em Simão. A que segue é And Then There Were None. Um belo título, né? Então não sobrou ninguém. É, que beleza, né? Então manda bem nas temáticas das bandas dessa época. Essa aqui é um pouco mais cadenciada, riffs bem trash dos anos 80, tá? Aqueles riffs assim, magistrais, sabe? E meio que, vamos dizer assim, meio engrossados pelo peso, né? O riff de guitarra, meio engrossado pelo peso do baixo, sabe? Bastante pesadão aqui, tem uma quebradeira no meio. Parece que ela vai acabar, depois ela embala de novo e vai no instrumental até o final. Uma grande faixa também essa aqui. Seguindo a Lesson in Violence, aquela que era para ser a faixa título, né? E é realmente uma lição de violência. Pauleiríssima, tá? Faz muito jus ao título, velocíssima. E curiosamente, uma coisa que eu não... Ó, pelo menos nessa edição brasileira aqui, eu já fucei por todo lado desse disco aqui, e já fucei por todo lado também que eu procurei saber desse disco. Não tive informação nenhuma disso, mas nessa música tem um curioso solinho, bem rapidinho, de sintetizador. Você não fala, mas sintetizador numa banda trash nos anos 80? É, mas tem um solinho rapidinho, bem rapidinho, mas que dá um clima bastante assim, assombrado pra música, ficou muito legal. Seguindo, Metal Command, tá? Um thrash muito bem construído essa aqui, fechando o lado 1, tá? Ela chega a ser bem grudenta. Sabe quando a gente fala, principalmente quando a gente fala dos refrãos do hard rock, a gente fala de refrão grudento, aquelas coisas, né? Essa música aqui é bem grudenta também, ela chega a ser bastante grudenta, fica na cabeça, tá? Uma base sólida, com um andamento muito bem elaborado, uma grande sonzeira, uma grande música, mais uma desse grande disco aqui. Aí vem Piranha, aquela que eu falei que depois
o Paul Baloff usou para denominar a sua banda, que infelizmente não emplacou muito bem, né? Ela é, assim, galopante, tá? Aquele ritmo bem galopante, o vocal meio declamado, que era uma coisa característica do thrash metal, mas não muito do Êxodo, tá? Eles não tinham muito esse negócio de vocal declamado, não. Mas aqui ela é um pouco mais assim. Segue No Love. Essa No Love, ela é curiosa, sabe por quê? Ó, se você contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Era a segunda do lado 2, a 7ª música, portanto. Depois de 6 pancadas extremamente violentas, faiscantes e massacrantes, você espera que entre outra música quebrando tudo, arrebentando com tudo. E ela é arrasadora, só que ela não começa assim, ela começa com uma guitarra acústica, tocando bem, num ritmo bem lento. É claro que é rapidinho, uma introdução curta, mas ela assusta um pouco, porque você espera um negócio aí de derrubar as paredes, né, o break down the walls aí da vida, e ela entra aí lentinha, singela e tudo mais, depois ela descamba, né, pra uma pauleira também pesadíssima. Só que ela é meio cadenciada, tá? Muito pesada, uma artilharia baterística fantástica. Depois lá, como característica, no solo ela descamba para velocidade, retoma um pouco mais da cadência aí mais pro final. Uma música muito bem elaborada também, uma grande composição. Seguindo, Deliver Us to Evil. Riffs com belíssimas guitarras, sabe? Um timbre maravilhoso, palhetadas incríveis, quebradas no andamento. Ela é a mais longa do disco, ela excede os 7 minutos, então é normal que ela tenha bastante quebradas aqui, né? Algumas alternâncias de clima, mas assim, sempre mantendo o pique lá em cima, bem violenta, bem rápida, uma música também arrebatadora. E para encerrar, Strike of the Beast, o ataque da besta, que aqui não é o Iron Maiden, né? Outra velocíssima e também meio grudenta. Moçada, um grande play, um disco maravilhoso, para quem curte thrash metal, uma coisa de louco mesmo. Se você não conhece, se você é um thrasher que não teve oportunidade de ouvir esse disco, corre atrás, porque ele é fundamental, ele é maravilhoso, um grande documento, um grande registro da sonzeira dos anos 80. Então é aquilo que eu falo sempre, moçada, para quem não conhece, para quem conhece sabe bem o que eu estou falando, quem não conhece, corra atrás, porque vale demais a pena, mantenham-se pesados, assistam lá a resenha do Heaven and Hell e até a próxima. Yeah!